E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Revisões. Nesse vídeo aqui iniciaremos o segundo trimestre com a aula 17. Então solta a vinheta. Então vamos lá pessoal. Na semana passada nós tivemos duas aulas de revisão. A aula 15, onde o tema foi temperatura e calor, e a aula 16, que foi tratado o tema de leis da termodinâmica. Nessas duas aulas foram revisados esses temas, porém nós já temos vídeos sobre isso aqui no canal. Se você precisar, retome a esses vídeos quando for necessário. Nesse vídeo aqui nós vamos tratar então da aula 17. Máquinas térmicas. Também é um tema que já foi visto anteriormente, porém aqui nós temos alguns conceitos novos, além de ser o início do segundo trimestre. Então a nossa aula começa com a descrição de um experimento. Então aqui o professor Maximiliano, é um professor novo que está lecionando essas aulas, ele faz um experimento com uma seringa, mostrando como ocorre a variação de pressão, variação de volume dentro de um êmbolo de uma seringa. Tudo isso para nos levar à equação geral dos processos gasosos. PV sobre T inicial igual a PV sobre T final. Para quem não lembra, P é pressão, V é volume e T é temperatura. Quando estudamos os gases podem realizar processos que são transformações gasosas de um ponto até outro, como do ponto 1 ao ponto 2, ou esses mesmos gases podem realizar ciclos termodinâmicos, ou seja, sai de um ponto 1 e retorna para o ponto 1. Se eu saio de um ponto e chego ao mesmo ponto, chamamos isso então de ciclo. Aqui na sequência nós temos então o que é uma máquina térmica. Uma máquina térmica é um motor ou um equipamento que transforma energia proveniente da queima de um combustível em trabalho, em outro tipo de energia, em movimento ou para que seja desempenhado alguma atividade. Como por exemplo, nós temos aqui o motor interno, que é aquele tipo de motor usado nos automóveis. Então o motor interno nada mais é do que um motor a combustão, que ele funciona utilizando os princípios das leis da termodinâmica. Então, um motor convencional ele é chamado de motor de 4 tempos porque ele possui 4 estágios: admissão, compressão, explosão e escape. E aqui está representado cada um desses processos para vocês. Como nós vimos nas aulas anteriores, um motor a combustão ou uma máquina térmica funciona com uma fonte quente, com uma máquina realizando trabalho e com uma fonte fria. E aqui nesse diagrama nós temos a explicação de quem é quem no caso de um motor a combustão interna. A fonte quente vem da queima do combustível, o trabalho realizado é o movimento que o veículo executa e a fonte fria é o meio ambiente. E aqui na sequência nós temos o rendimento de uma máquina térmica. Como nós vimos antes, rendimento é igual a 1 menos fonte fria dividido pela fonte quente. Você pode utilizar o calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente, ou a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Se você optar pela segunda opção, você precisa usar a temperatura em Kelvin, pessoal. Nunca em graus Celsius ou em grau Fahrenheit. E aqui nós temos então um diagrama que vai explicar como é utilizado toda a energia proveniente da combustão de um motor. Ou seja, qual é o aproveitamento de um motor a combustão interna. Apenas 30% de todo o combustível colocado no veículo é utilizado para que ele realize energia mecânica, ou seja, é utilizado para que ele se movimente. 5% é emitido em forma de radiação, os outros 65% são perdidos de formas diversas, como emissão de calor, aumento de temperatura, som, vibração, entre outras coisas. Aqui nós temos o nosso primeiro quiz. Um carro com motor de combustão interna é abastecido com 10 litros de gasolina. Afirma-se que toda a queima da gasolina é empregada para fazer o carro se movimentar. Sobre essa afirmação, você diz que é errada,
Por quê? Nós acabamos de ver que nem tudo que é usado para a combustão de um motor é transformado em trabalho. Nem toda a gasolina que você coloca no carro vai ser utilizada para fazer você se movimentar. Apenas 30% disso. Nos motores bons, se os motores tiverem alguns problemas, esse rendimento pode cair até 20%. E aqui é apresentado para vocês um outro tipo de máquina térmica, o refrigerador. Sim, uma máquina térmica não necessariamente vai da fonte quente para a fonte fria. Ela pode ir da fonte fria para a fonte quente também, que é justamente o que um refrigerador faz. Sim, esse tipo de refrigerador que você tem na sua geladeira. Bom, o que acontece? Acontece que o trabalho realizado, em vez de ser realizado pelo motor para o meio externo, é realizado do meio externo para o motor. Então, a base de funcionamento de um refrigerador está no compressor. O compressor pega um tipo de energia já existente, que é a energia elétrica, essa que vem na tomada, e transforma isso em trabalho para dentro do refrigerador, fazendo uma série de processos termodinâmicos de compressão, expansão e aquecimento e resfriamento do gás. E no meio desse processo, o refrigerador captura o calor interno da geladeira e por meio da serpentina, aquilo que está atrás do refrigerador, ele cede esse calor para o ambiente, fazendo com que no interior do refrigerador circule apenas ar com temperaturas baixas. Nós podemos medir a eficiência de um refrigerador usando uma equação parecida com a do rendimento de uma máquina térmica. A eficiência ela é igual ao calor da fonte fria dividido pelo trabalho realizado pelo compressor. Vamos para o nosso segundo quiz. Você está em sua casa em um dia quente e tem a brilhante ideia de usar a geladeira para resfriar o ambiente. Você fecha as portas, isolando o ambiente, e abre a porta da geladeira, mantendo-a aberta durante determinado tempo. Você conclui que essa prática foi viável, pois a camada de ar gelado ajudou a diminuir a temperatura do ambiente, ou inviável, pois houve um aumento da temperatura do ambiente. A resposta está errada, é inviável, pessoal. Uma geladeira não é um equipamento utilizado para resfriar ambientes. Veja, nós utilizamos para resfriar ambientes um ar-condicionado. O ar-condicionado e a geladeira têm um processo de funcionamento muito parecido. Qual é a diferença? O motor do ar-condicionado é colocado do lado de fora das residências, para que a troca de calor com o ambiente aconteça do lado de fora da sua casa. Já o motor da geladeira é colocado do lado de dentro da sua residência, ou seja, a troca de calor com o ambiente acontecerá no mesmo ambiente que você está tentando refrigerar. E desse modo você nunca vai conseguir, porque a energia total de um ambiente ela tende a ser conservada. E aqui na sequência nós temos dois exercícios matemáticos. A solução para esses dois exercícios eu vou trazer em um vídeo separado. E para finalizar essa aula, o professor apresenta aqui uma reflexão. Por que a tecnologia dos motores de combustão tem um rendimento tão baixo? Se há tantas ressalvas quanto ao uso do carro particular e da tecnologia dos motores de combustão, por que há tantos carros particulares circulando? E por que essa tecnologia é intensivamente utilizada? Pessoal, primeiro que esse porquê aqui ele é separado também, tá? Porquê de pergunta. Mas a ideia é essa. Se o motor a combustão ele é tão ruim, rende tão pouco, por que nós temos tantos carros que utilizam esse tipo de tecnologia? Então aqui é uma questão mais para você pensar nesse motivo. Então esses foram os temas vistos nessa aula. Muito obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima. Valeu!